Apresentação Fábio Guimarães. Participação Rogério Tigrinho. Te vejo aqui. Saúde, ciência, tecnologia, diversão, curiosidades e turismo. Então chega junto, é com você, Fábio. Olá, internautas, estamos aqui mais uma vez com o nosso Te Vejo Aqui. Eu, Fábio Guimarães e Rogério Tigrinho. No episódio passado, nós vimos sobre o lançamento do livro do Luiz Santoro. Anteriormente, a televisão chegando no Brasil. Antes disso, a televisão sendo criada. E agora, a gente vai falar da televisão colorida. Como surgiu a televisão colorida lá fora e quando ela veio para o Brasil. Vamos lá? Bem, prazer estar com você aqui no Te Vejo Aqui, com o Fábio Guimarães. Essas histórias emocionam a gente, né? Como ele falou, todo esse processo até a chegada da TV a cores no Brasil, porque foi um sonho de todas as pessoas a ter uma televisão a cores. E eu me lembro exatamente dessa fase. Fase em que as pessoas compravam gelatina com as três cores primárias, que são a vermelha, o azul, vermelho e o amarelo, que a gente colocava de uma maneira que o céu fosse o azul, o vermelho fosse o rosto e o amarelo a terra lá, né? Então, assim, era um sonho isso. Mas, voltando à história, o que aconteceu em 1970 foi a chegada, antes um pouquinho, em 60 e 63, a TV, foi a Gazeta. A TV Gazeta comprou uma câmera a cores e um monitor, né, no qual começaram os testes. Mas, na realidade, em 1970, é que o presidente Médici determinou que todas as emissoras já tinham que estar produzindo programas a cores. Isso que o Rogério está falando em 63 foi até interessante, que foi Flávio Cavalcante, teve mais alguém que fez um experimento, mas que não deu muito certo, né? Então a coisa só foi para 1970 com esse decreto do Médici. Na realidade, assim, foram testes, porque só falando uma pincelada técnica, o americano lançou o sistema NTSC, porque para cor já entra sistema. O sistema era NTSC e o Brasil determinou PAL-M. Quem não lembra que quem comprava um vídeo VHS tinha que transcodificar para o sistema PAL-M, então botava uma chavinha, você até apagava por fora, botava uma chavinha. Inclusive, o problema maior disso é o seguinte: não podia importar os televisores a cores, porque não adiantava, já vinha no sistema NTSC. Então tinha que esperar produzir as televisões a cores para poder... Só que tem um detalhe, Fábio, que é pior. O equipamento, a TV a cores, significava na época 20 salários mínimos. Exato. Então, vamos calcular, hoje seria mais de 20 mil reais uma televisão. Né? E para você montar uma televisão a cores, né, eram 3 vezes mais o custo exatamente, do que o branco e preto. Do que o preto e branco, isso então aí. Fica difícil você. E outra coisa, é importante dizer o seguinte: a primeira transmissão a cores foi em 1970 com a Copa do México. Só que até o Fábio estava comentando comigo que não lembrava disso, porque o que aconteceu? Ele não ia lembrar, porque essa transmissão, essa primeira transmissão foi feita pela Embratel, na Embratel do Rio, São Paulo e Brasília. Então só o pessoal, os funcionários da Embratel e o presidente tiveram acesso à transmissão da TV a cores. E é tão louco. Da Copa, né? Exato. E é tão louco isso que, assim, a cabeça da gente... Porque quando falaram para mim que... Não, começou em 70 a colorida, com a Copa do Mundo, claro, eu assisti. Mas não, a minha devia estar lá, a gelatina. E depois eu vi imagens coloridas e associei isso à imagem. Mas enfim, eu vi pelo jeito branco e preto mesmo. Lá em São José do Rio Preto, São Paulo.
Então o que acontece? E outra coisa assim que complicou na época é que tiveram que pegar as equipes que estavam cuidando da TV a cores no Brasil e levar para a Alemanha para fazer o curso, porque era complicado. Por que era complicado? Quem é do ramo vai entender. A temperatura de cor, né, que diz em Kelvin, né, a temperatura de cor, 5.600, 5.500 Sol, 3.200 luz. O que acontecia? Inclusive aconteceu isso no Carnaval. Na avenida. A avenida, ela começa à noite e vai até o amanhecer. Então, tinha que abaixar as câmeras e regular elas, porque ficava tudo puxando para uma cor, uma confusão do caramba. Então, esse processo da TV colorida, da técnica, principalmente da parte operacional, foi uma parte muito complicada, que as pessoas tinham que aprender a mexer com esse novo sistema, né? Então... E teve aquela problemática do início da TV a cores, que seria para ser no Carnaval de 72. A Globo não conseguiu fazer essa história, e em fevereiro ou março, que teve a Festa da Uva lá no Sul, e que o ministro era gaúcho, e a filha dele, o presidente era gaúcho, a filha do ministro ia desfilar, deram um jeitinho de... E aí fizeram um pool, na realidade, para que desse certo, né? Um pool de emissoras de TV, para tecnicamente tentar ver se a coisa saía direito, porque tinha um presidente, um ministro, a filha, e aí teve um pool de assessorando, né? E lembrando também, Fábio, que a que mais investiu, as pessoas talvez nem saibam disso, né? A que mais investiu no primeiro processo da TV a cores foi a TV Gazeta. Inclusive, a TV Gazeta emprestava equipamento, emprestava não, alugava equipamento para a Globo para fazer Fórmula 1, futebol e algumas outras coisas fantásticas, uma parte do Fantástico, essa coisa toda. Caso especial, né? Uhum. Então, assim, para você ver como é que era a coisa, né? Hoje a gente fala Globo, mas olha como é que a Globo precisou pegar equipamento da TV Gazeta, alugar para poder fazer eventos. Lembrando que nem toda a programação era a cores, né? Isso, a gente teve decreto em 70, isso. E em 73 que estavam começando as emissoras a transmitir a cores, e não era tudo, né? Como o Rogério está falando. Alguma parte da programação era colorida, tinha aquela novela... Bem Amado, começou a cores, né? Mas várias coisas eram... mas não era... Eu tô falando, durante a programação, só algumas coisas, até eles se acertarem, que eram a cores, né? Mas assim, conseguiram lá, pelo menos o decreto foi cumprido, que tinha que botar pelo menos uma parte da programação a cores, né? Então foi um processo para que as pessoas entendam, né? O que acontece, Fábio? Eu quero falar sobre isso, porque é o seguinte, hoje a tecnologia, ela está muito aberta, né? Pela própria internet, você consulta qualquer coisa. Hoje existem congressos e feiras, eu queria até mandar um abraço para a SET, Sociedade de Engenharia de Televisão, que tem sempre em São Paulo, inclusive em Las Vegas, onde se reúne todos os grandes donos, de gerentes de operações de todas as emissoras do mundo se encontram para falar de novas tecnologias. Então o que acontece? Aquela época era uma coisa mais... estava determinado mais com os gringos, né? Com os americanos, com os europeus. Então, assim, você vê que quando adotaram o sistema NTSC, a gente era subordinado a isso, tinha que transcodificar, essa coisa toda. Então, foi um processo, eu digo que foi um processo muito lento, que hoje em dia já não é. Hoje em dia o cara já sabe que está indo para 8K, já consegue desenvolver 8K, até porque agora existe um encontro mundial dos engenheiros que eles determinam qual o sistema que eles vão adotar. Então, o brasileiro se aproximou lá desse congresso, dessas feiras, desses fóruns de televisão, e hoje os acessos são bem melhores do que antigamente. Antigamente, suava porque
Eu também escondia um pouco o jogo, deixava eles sentirem o sofrimento, né? Que era tudo difícil, né? Então a gente percebe que em 73 começou o colorido, as emissoras começaram a despontar, em 83 vem a Manchete, Isso. né, que a gente falou do Luiz Santoro, né, das histórias. Então, no próximo episódio, o Rogério vai falar um pouco da criação da TV Globo, da criação de outras emissoras e de outras curiosidades mais de TV. De acordo? De acordo. Gente, beijo no coração. Lembrando a vocês que é muito importante que as pessoas, os novos profissionais da área de televisão, comecem a estudar um pouco a nossa história, porque o que é um homem sem história? Você tem que saber isso tudo, esse processo todo até chegar agora, né, com a alta tecnologia, a gente realmente vê o que aconteceu no passado em relação às emissoras até a nossa chegada aqui no Brasil e as novas tecnologias. Então, te vejo aqui. Obrigado pela oportunidade, Fábio, e estou muito feliz de participar desse grande evento aí, dessas histórias da televisão brasileira. Estamos te esperando aqui. Te vejo aqui. Grande abraço.